Tati Elas com Tatiele Melo. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Tati Elas. Gente, que alegria ter você aqui mais uma semana para ser edificado, abençoado com conteúdos relevantes à vida cristã. Nesta manhã, no dia de hoje, o nosso programa está mais que especial, gente, porque nós estamos recebendo a vovó mais querida do Brasil, sábia, uma mulher que nos inspira aí a vida cristã, uma vida de modéstia, como ela disse, uma vida de piedade. Está comigo hoje aqui, gente, a Marlene Guerrato. Vovó, seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Eu estou me sentindo muito bem-vinda. É uma alegria ter você aqui obrigada, com a gente. Querida, mas viu? de coração. Meninas, como vocês sabem, é ao vivo. Meninos também, porque tem homens também assistindo aqui. Assistindo. Então, assim, olha, vocês podem fazer a pergunta porque a vovó Marlene disse que quer responder todas as perguntas. Ela adora, gente, então pode mandar. Conta pra gente um pouquinho da sua história, um pouquinho quem é a Marlene Guerrato, para o pessoal te conhecer. Tá bom, então eu vou contar, resumindo, eu sou de falar muitos detalhes, eu preciso tomar cuidado comigo. Bom, eu sou de uma família, minha mãe, meu pai tiveram 5 filhos, eu sou a primeira. E eu fui, aos 9 meses de idade, a minha mãe me entregou para a irmã dela, mais velha, me criar. Até hoje eu não sei os motivos, nem adianta, não vale a pena a gente pensar e se esgotar em considerações, porque não vai trazer nada de melhora para o meu passado. Sim. Então quando eu pensar... Só que é o seguinte, quero falar uma coisa, eu vou fazer 90 anos, mas uma coisa muito interessante é que a graça de Deus para nós é a gente olhar para o passado e ver que tudo aconteceu pela suprema vontade de Deus. Porque eu aprendi, faço desse versículo o meu jargão. 1 Coríntios 10:10. Não murmureis, para que não sejais destruídos pelo exterminador. Então, o que passou, passou. O passado não tem poder, porque nós somos pessoas do futuro. Eu não vou morar nesse mundo, eu vou morar num novo mundo. Não é um mundo reformado. Eu sou amada por um Deus que nós não sabemos como ele não tem corpo, a gente não sabe, mas ele é profundamente, vamos dizer assim, maravilhoso, cuidadoso, auxiliador, presente. E eu não tenho que reclamar, o que eu tenho que agradecer, porque não é que eu fui desprezada pela minha mãe, que eu não posso julgá-la, porque a gente sempre é mais apontada pelos erros do que pelas qualidades, sim. Que é um defeito nosso. A gente sempre vê o erro do outro, nunca vê a qualidade do outro. Não posso falar, porque também não fui só eu, né? Minha mãe, um foi criada no orfanato, a outra foi criada com outra família. A gente tem mais ou menos uma visão, mas eu não posso afirmar que foi por causa disso, daquilo e daquilo. Eu me esquivo dessa situação. E no tempo que eu morei, o tempo que eu nasci um pouquinho antes da Segunda Grande Guerra, e quando terminou a guerra, a Segunda Grande Guerra, daquele extermínio dos judeus, aquelas coisas nada, e depois quando foi criado o Estado de Israel, né? Então, eu tinha 10 anos, 11 anos. Nossa. Então, a minha cidade tinha 15 quarteirões só. 40 mil habitantes, a gente andava descalço na rua. Então, minha infância foi de gente comum, vivendo uma vida comum, comendo feijão com arroz, etc., sem muitas ilusões. Com o advento do desenvolvimento do Brasil, que, na verdade, o Brasil não se desenvolveu, ele só cresceu, porque ele trouxe, vamos dizer assim, para nós, vamos dizer assim, hábitos que nós não tínhamos. Sim. Então, a estrada aqui, a Dutra, para nós naquela época, em 1950, era uma coisa maravilhosa. Hoje é uma estreita rua. Então, como há mudança muito grande, eu não vou me deparar com essas informações que você já sabe muito bem, porque parece que quando a gente vê São Paulo, parece que São Paulo cresceu, está diferente em tudo, porque tudo muda toda hora, tudo se modifica. Eu sou Jurassic Park em celular. Eu não sei nem mexer no WhatsApp.
Eu sou do tempo daqueles crocodilos. Eu não entendo nada. Eu tenho entendimento de outra coisa. Eu tenho entendimento de pessoa, de relacionamento. Que no meu tempo era o relacionamento que era importante. Então eu passei por várias transformações e hoje nós estamos assim numa época muito difícil, inclusive, para a gente pregar o evangelho e para a gente poder construir lares. Sim. Nós construímos casas para a gente se abrigar, mas lares nós não temos quase nada mais. Uau! Hoje os jovens não têm a lembrança de antigamente de ver galinha botando ovo. Vocês concordam ou não? Sim. Cachorro latindo, fazendo xixi na porta. A gente não tem mais isso. Agora, vocês sabem que tem um cachorro artificial? Vocês já viram? Sim. É uma maquininha que a gente acha, olha como nós estamos regredindo em termos de comportamento. Então, minha vida foi aquela vida normal de gente simples, rua de terra, mas assim, as calçadas separando as casas, mas era terra. Jogando fubeca, andando no carrinho rolemã. O que é fubeca? Fubeca é a bolinha de gude. Ah, sim. Que a gente jogava na birola, né? Birola que chama? Birola. Então, tomando banho no rio, essas coisas que era brincadeira. Qual é a cidade que a senhora... Bragança Paulista. Bragança Paulista. Aí o pessoal da roça vinha, lavava o pé no lava-pé, subia de sapato, porque a gente não usava sapato. E não se usava camiseta. Que coisa linda isso que a senhora falou, né? Porque assim, hoje a gente ouve uma geração que tudo coloca na conta dos pais, né? Então eu sou assim porque eu não tive, porque faltou, ou por causa da minha criação, e a senhora está aqui desconstruindo isso, Desconstruindo, porque é uma coisa interessante. Eu tenho até uma poesia que eu fiz, se você não se incomoda de contar, pro Joãozinho e pra Mariazinha. Uma coisa muito interessante que as crianças de hoje não têm, porque as nossas crianças hoje, elas estão ficando... Como é que a gente faz, deixa uma pessoa automizada? Elas são quase que bonecos que respondem a certas perguntas de acordo com os estímulos, só. Elas não estão mais sendo levadas a raciocinar. Sim. Então, as nossas crianças estão sendo, vamos dizer assim, defraudadas. Defraudadas, estão roubando delas o espaço mais maravilhoso que é a infância. Porque elas estão ficando tão sabidas que elas sabem, com 10 anos de idade, como é que nasce uma criança. Eu fiquei horrorizado. Pois é. Aos 10 anos de idade, elas já estão tendo relação sexual. Então, a gente fica horrorizada com a situação que está. Nós que somos cristãos, vamos dizer assim, agora contando uma coisa, nós temos que mudar isso daqui. Você tem filhos, Sim. Ainda não. Ainda não. Mas não espera muito. Eu estou tentando, vó. Tá tentando? Mas Deus não pode estar distraído. Algum plano ele tem. Lógico. Não é verdade? Então, é uma coisa interessante. Mas então, eu queria te contar. Então, eu fui morar com essa minha tia, ela não tinha filhos. E o meu pai de criação, ele era árabe. Ele saiu do navio, nasceu aqui na 25 de março. E você sabe, naquela época, em 35... Árabe, você sabe que o árabe por si só é de uma família bem tradicional. Sim. E tudo. E outra coisa, também a educação dos filhos era tapa, galho de roseira, vara de marmelo. Não tinha esse negócio de nheque-nheque, de abraçar, de louvar, não tinha psicologia. Sim. Com estragando todas as nossas crianças de uma certa forma, conforme a pessoa que trabalha. Então, eu tenho essa lembrança de uma sociedade não rude, mas uma sociedade rica de princípios, no sentido de que cuidar de filho era importante. Sim. E a mulher ficava em casa, ela casava para cuidar dos filhos. Sim. Hoje em dia nós mudamos. Então, bem rapidinho, eu fui dessa geração. Se eu pudesse olhar para o passado, você tem que olhar o passado assim, olha, gente, como diz uma poesia muito pequena assim, põe um pouco de amor em tudo que merece, na chuva que cai, no silêncio, na dor, na prece, no sol que aquece. É como amarrar uma fita numa caixa de bombons, por dentro chocolate com licor, por fora chocolate com amor. Então, eu embrulhei o meu passado, calcado em princípios bons, que Deus me deu uma educação maravilhosa, que eu estudei em colégio de freiras, graças ao pai e à mãe, que não era o meu pai e minha mãe. Só que uma das coisas que eu achava interessante, que eu era apresentada como filha de criação, e não filha adotiva. Mas isso... Porque como a gente sempre aponta erro nos outros, por que eu tenho que apontar o erro
nos meus tios. Se eles me deram estudo, acolheram na casa, eles não eram perfeitos. Não conheciam Jesus como eu conheço. A gente é muito sem educação, você está entendendo? Sim. A gente é muito ingrata. É, isso é verdade. A gente vê de acordo com a perspectiva da gente. Eu creio que Deus me tirou da casa da minha mãe, me colocou lá, me deu uma educação refinada, eu estou dizendo refinada, porque você tinha como sentar, como se vestir, como não rebolar quando andar. Sim, Deu para entender sim, direitinho? sim. A modéstia, modéstia na roupa, a estrutura espiritual, vai à capela, vai conhecer Deus. Então, eu sou muito devedora. Porque se a gente olhar para o passado, não veja aquilo que você pediu, Sim. mas veja o que Deus deu. Amém. E a sua conversão? Porque você é apaixonada por Jesus, isso é nítido. A gente vê isso nas suas palavras, a gente vê isso naquilo que você conta, né? Que você está sempre falando de Jesus. Como foi isso? Pois é, isso naquele tempo, como eu falo, eu era católica, apostólica, daquelas bem firmes. Comungava todo dia. Eu creio com toda certeza que eu ouvia a palavra de Deus. Olha. Porque eu conversava com ele. E nós não ensinamos nossos filhos mais a conversar com Deus. Isso foi uma coisa que a senhora aprendeu ali no colégio? Aprendi no colégio. No colégio. As freiras falavam, vão para a capela, vão falar com Deus. Mas o nosso falar com Deus é ficar quieta lá. Aham. Sim. Entendeu? Então, a gente ficava quieta. E a presença de Deus era realmente visível na minha vida. Eu não era reclamona, eu só tinha um pouco de tristeza, assim, que eu tinha muita vontade de ter irmão, morar com os irmãos, né? Sim. Mas a gente vai reclamar daquilo que Deus não quis para mim? Sim. Ah, que bonito isso. A gente vai reclamar daquilo que Deus não quis, né? É. Que bonito. Outro dia eu tenho 2 filhos, esse que me trouxe aqui e outro. Eles falam assim para mim, mãe, eu não quero nada que Deus não queira me dar. Amém. Só quero o que Deus quer me dar. Isso é importante. Porque nós temos que confiar na inteligência de Deus. Sim, sim. Com Nós somos certeza. tão atrevidos que a gente critica Deus. Sim. E essa coisa tão linda que você tem de nos ensinar como tratar os nossos maridos, nossos filhos, isso vem de onde? Porque você está dizendo que morou com seus tios, né? E também estudou em colégio interno, né? De freira. Eu não era interna, eu era externa. Externa. Ah, só estudava, né? E esse amor por ensinar, por ensinar a gente a lidar com os maridos, com a criação de filho, de onde vem isso? Então, eu tenho a impressão que veio das carências nossas afetivas, porque está provado. Como eu fui com 9 meses para casa da minha tia, 9 meses é um ponto crítico, é quando a criança se sente como pessoa. Interessante. Ela já sabe o eu dela. Por exemplo, assim, eu sou diferente. Sim. E todas as lembranças afetivas da primeira infância, elas são tornadas videntes na vida depois. Então, tem certas coisas que incomodam e certas coisas que não incomodam. Então, o que eu devo? Por exemplo, assim, eu sou meio aflita de receber presente. É? Eu tenho vergonha. Por quê? Eu tenho vergonha por causa de uma experiência que eu tive no aniversário. É interessante que eu chorava, que eu não queria presente, queria minha mãe, eu não chorava. Então, o presente, quer queira, quer não, é uma lembrança boa. Muito obrigada do seu. Você pode dar sempre que você quiser, viu, meu? Mas diga assim, quando eu vou receber, eu lembro. Mas agora, você acha que eu vou ficar fixada numa coisa que é boa e que eu interpreto como ruim? Sim. Não, eu tenho que ser inteligente, velho. Se Deus não ia mandar uma coisa para judiar de mim, só para judiar de mim toda hora. Não é verdade, não é? Que bonito isso. Eu tenho certeza. Quanto mais amizade que você tem com o nosso Jesus, você sente vergonha de reclamar de qualquer coisa pequena, porque o que ele fez por nós... Sim. Não dá para você pensar num filho de Deus que veio por ordem do Pai? Sim. E que ele fez aquele choro. Todo aquele Meu Deus, por que me abandonasse? Aquilo, abandono, é muito, vamos dizer assim, comum para mim. Sim. Que é humano, imagina para ele que é divino. Sim. E como
que é o seu relacionamento com Jesus diariamente? Olha, como é isso? Mas todo dia não larga de mim? Que delícia, não? Ele não larga, porque toda hora eu pergunto as coisas para ele. E eu saio, eu converso. Quando eu vou dormir, eu falo, Senhor, me abraça que eu vou dormir. Aí eu dou. É um relacionamento contínuo, toda hora, todo tempo. Toda hora, porque ele é uma pessoa. Sim. E eu tenho tanto amor por ele, mas tanto amor e tanta, assim, gratidão dele ter morrido por mim. Uhum. Que coisa linda. E eu tenho certeza que eu vou ficar com ele. Uhum. Amém. Que coisa linda. É. Que maravilhoso. E olhando para trás agora, né? A senhora disse que vai ter 90 ou vai completar 90? Vou completar 90 vai agora. completar 90. Se a senhora pudesse nos dar um conselho assim, não percam tempo com tais coisas, o que é? Eu posso fazer uma experiência com você? Pode. Você pode estender as mãos assim? Posso. Muito bem. Estenda as mãos, ó, querida. Pensa bem, eu falei isso em umas palavras que eu fui falar de casamento para uma amiga minha muito querida. Nós temos as mãos, mais ou menos, pelo menos depois dos 50. Nós temos provavelmente uma casa pequena, mas a gente tem. Provavelmente, com muita dom de Deus, você pode ter até um pequeno sítio que tem até uma piscininha para você nadar, galinhinha, porquinha, aquelas coisas que você pode ter. Você pode ter também uma reserva no banco, mas tudo isso que você tem são moedas falsas. Uhum. Porque na onde nós vamos morar, a única moeda é amar a Deus sobre todas as coisas. Olha. E ao próximo como a ti mesmo. Uhum. E hoje eu vejo por mim, pela minha família. Eu tenho 24 netos. Uau. E 7 bisnetos. Que bênção. Nem precisa falar que são os mais lindos do mundo. Né? Não precisa. Você sabe que filho de vó não presta bem? Não. Não, é porque a gente mima muito. Que gostoso. Então é uma coisa muito interessante. Eu vejo hoje, tem um na Austrália, tem outro não sei de onde, o outro vai para onde. Eu falo, meu Deus, hoje em dia, as mães, elas estão tirando, vamos dizer assim, a masculinidade, desculpa falar, hein? Sim, não, a gente dos quer aprender. Meninos. Elas ajudam a tirar essa virilidade do homem. Uhum. Então, por exemplo, assim, é meu filhinho para cá, meu filhinho para lá. Gente, nas Sagradas Escrituras está escrito assim, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Mas primeiro ele tem que ter um emprego. Uhum. Tem que ter uma casa. Uhum. Hoje em dia não, você vai casar lá pelos 30, 35... Uhum. Vai criar filho quando? Daí você vai pôr na escolinha. Uhum. E quando você ficar velho, ele vai botar no asilinho, você. E como você criava seus filhos? Eu criava com muito amor. Eu era exigente. Uhum. Porque Deus é exigente conosco também. Uhum. Sim. Não é verdade? Não minta. Uhum. O Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor é teu Deus, o Senhor é um. Então, o ritual, a Bíblia toda, ela se resolve numa palavra, obediência. Uhum. Então, o negócio é o seguinte, você não está obedecendo a mim, você está obedecendo a Deus. Você falava isso para eles? Eu falava para eles que era Deus que era mais importante, sempre falei. Olha. Porque eu catequizei os meus filhos. Eu estava comentando isso com ela hoje. Sério? Em casa? Eu fui catequista a vida toda, né? Uhum. Eu fui com 15 anos, eu tinha 3 igrejas que eu já dava catecismo para as crianças. Uhum. Depois, na igreja católica, tem Filha de Maria, sabe essas coisas, né? Eu aprendi tanta coisa boa na igreja católica. A seriedade, a modéstia, a responsabilidade. Eu não posso falar mal, porque... Eu posso contar uma historinha para você? Claro. Você lembra quando Deus chamou Moisés e falou, você vai tirar o povo do Egito? Sim. Bom, então, ele já sabia como é que Deus tinha vindo pelo Rio Nilo, na cestinha, tudo, né? Deus já sabia. Uhum. Não tem importância eu contar isso aqui à parte? Muito bem. Deus falou assim para Moisés, Moisés, você não vai amaldiçoar o Rio Nilo. Você não vai amaldiçoar a terra do Egito. A terra do Egito é terra da escuridão. Porque você não pode falar mal de quem fez bem para você. Uhum. Quem vai fazer essa maldição vai ser o Arão. Uhum. Que o Arão que bateu a varinha. Uhum. Sim. Que deixou vermelho em sangue. Uhum.
Porque o Moisés, o rio Nilo veio trazendo ele devagarinho. Deixou na porta da princesa. Estou encurtando muito da filha do faraó. Foi criada num palácio, Moisés. Pois é. Foi administrador, aprendeu a criar coisas. Só que ele matou um egípcio. E a terra do Egito cobriu o cadáver. Então, quem te fez favor, você não fale mal. Sim. Ai, que lindo isso. Bonito Nossa, isso. quando eu escutei isso aí, os meus pecados subiram tudo pela janela. Porque a gente fala mal, às vezes, de quem Sim. fez coisa boa para nós. Você está entendendo, Damiana? Não pode falar mal. A gente tem que ter coração grato, né? Então, olha como é interessante. A gente aprende padrões de comportamento que a gente pode ensinar para os filhos, correto? O negócio do arroz lá, é verdade aquilo. Até hoje eu faço arroz e faço aquela oração. Olha, conta pro pessoal de casa. Aí que é é assim, isso. ó. Eu vou contar para aquele menino lá, né? É. Então, a preocupação que eu tinha para os meus filhos é que eles tivessem uma vida harmoniosa. Porque é que eu vou dar um estudo na igreja Presbiteriana de Pinheiros. e o tema é maravilhoso, que eu estou trabalhando nesse tema, olhando e tudo. Então, eu não posso falar mal. Entendeu? Vamos lá, gente. Que é daqui 15 dias. Mas é assim, meus queridos, a nossa casa não é a nossa casa tem que ser o nosso lar. E o lar é onde as pessoas têm o quê? Primeira coisa, aquecimento da alma. Olha. E como a gente cria esse ambiente? O mundo, se você pegar Gênesis 1, está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas a palavra no princípio, no hebraico, significa na perfeição. Na perfeição que Deus criou os céus e a terra. Porque o princípio é Ele. Como eu estava comentando com ela. A eternidade está dentro de Jesus. Está dentro de Deus. Sim. A eternidade. E o tempo está dentro de Deus. Não é Deus que está no tempo, é o tempo satânico. Ele não fica velho, não fica enrugado, não fica nada. Então, como é que você falou? Como é que você aprendeu isso aqui? Porque nós temos que dar para a criança uma ideia de quem Deus é para ele poder, e compreendendo devagar, para ele poder sentir um respeito muito grande por Deus, que o pai e a mãe têm que ter, para ele poder falar palavras adequadas para Deus. O Deus da maioria das pessoas é de 1,99. Ai. É o mercador da esquina, da mercearia, que você vai lá e... Oh, Deus, dá 3 quilos de banana. Não é assim. Ele é o Então, soberano, nós temos uma né? autoridade maior que a nossa, porque eu aprendi assim, quando você fala para um filho, por exemplo, nenhum filho... Você sabe como é o diálogo em casa, né? Ô, meu amado, meu querido, meu abençoado, você chegou? Então, a gente coloca palavras que trazem força emocional, cristã, espiritual para eles. E eles estão acostumados com isso. Essa minha amiga, ela está vendo que é verdade o que eu falo. Então, é normal no nosso relacionamento... Porque a Bíblia diz, né, que as palavras geram vida e Geram vida. morte. Por isso que no primeiro Gênesis está escrito... Deus criou os céus e a terra. Então, disse Deus. Disse Deus. Mas Deus não tem língua, concorda comigo, não? Deus é um espírito. Mas, como ele disse, é o grande mistério. E se existe coisa que encanta a gente, é saber que existe mistério e que a gente não pode ficar sabendo. Só É no céu, verdade. né? Só de ter o efeito. Então, quando Deus falou, e quando eu falo para o meu filho, 2 coisas. Meu filho, o Senhor abençoa a tua entrada e a tua saída, e você fala amém. Significa que está confirmado. Então, quando você entra e sai, então você acostuma. No meu tempo de talvez o quer, que não é assim tão velho, mas também não é tão novinho, né? Porque parece que tem umas barbinhas meio branquinhas dele, não sei como é que é. Então, né, vamos dizer assim, talvez ele lembre que no passado uma avó fez um sinal da cruz na testa. Você lembra disso? Lembro, sim. Olha como é interessante, Damiana. Eles faziam um sinal na testa. Você é filha de Deus. Essa lembrança ficou gravada no meu coração. Olha. Nós não falamos palavras que criam coisas. Então, você perguntou para mim, a sua pergunta foi, como é que é para você fazer assim? É baseada nas experiências que você dá para o seu filho de experimentar
a presença de Deus, porque, segundo o judeu, eu estou cansando vocês? Não, não. Segundo o judeu, nós temos 3 maneiras de olhar. Primeiro você olha naquele livro, O Guia dos Perplexos, né? Ele fala que a gente olha pelo globo ocular. Então eu falo, seu nome é Tati. Tati, você está vendo aquele copo ali? Daí você vira, e vira o rosto e o globo ocular está lá. Precisa um corpo para você enxergar. Olha como é interessante. Nós nos comunicamos mais pelo espírito que pela palavra também, ó. O corpo. Daí, tem hora que você olha, mas não vê. Nossa, Tati, você estava lá, não vi você. Poxa vida, como é? Acho que eu olhei para você e não te vi. Hã? Porque ver significa perceber. Quer dizer, já é um processo maior, entra por aqui, vai até lá, e você identifica, correto? E existe um outro, que é da parte da metafísica, vamos dizer assim. Que a pessoa está falando ou quer, está olhando para mim com aquela carinha que ele está olhando para mim agora. E só do jeito dele olhar para mim, e a gente capta a mensagem que ele está contente com o que ele está vendo. Verdade, quer? Então, só se enxerga bem com o coração. Ah, que coisa linda. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Está muito difícil o que eu estou falando? Não. Então, como o mundo foi feito pela palavra, eu construo o meu mundo com meu marido, com meu Pelas lindo palavras. marido, com meus lindos filhos, com os meus delicados amigos, com uma palavra boa, porque as palavras são como estradas onde você vai fazer seus amigos pisarem e eles sentirem o odor do amor, da graça e da bondade de Deus através da minha boca. Amém. Eu tenho 2 perguntas aqui nessa linha aqui. Pois não. Como lidar com pessoas murmuradoras? Pessoas que só ficam reclamando, colocam defeito em tudo. Como lidar com essas pessoas? Eu recebi agora uma moça telefonou, escreveu para mim, para o meu neto, e pediu para eu responder a pergunta, né? Então é interessante. Como lidar? Você explicar o poder que existe na palavra. Que se o mundo foi feito pela palavra, como você está construindo o seu mundo? Por isso que você precisa tomar um banho de Bíblia. Sim. E não é só ler a Bíblia, é você falar, Senhor, me explica essa situação aqui. O que o Senhor quer dizer com isso? Sim. Correto? Sim. Então, se eu falar coisa boa, eu vou gerar coisas boas. E você tem que ser o o que vai promover a paz. Sim. Quer ver uma coisa interessante? Quando eu falei outro dia uma observação, eu tenho medo de estar atrasando muito vocês em alguma coisa, não? Não. Estava falando então, a importância do arquiteto e do arquiteto e o outro que constrói casa, como é que chama? Engenheiro. O engenheiro vai lá, não é que o engenheiro é bruto, o engenheiro lida com coisas mais duras. Então, ele lida com terra, ele vê a posição do sol, se tem vento, se não tem, se tem aclive, se tem Estuda o declive, solo. tamanho da janela. Esse é o arquiteto. Tudo que é forte, que é importante, é maçaneta boa, é não sei o que é bom, é tijolo bom, tudo tem que ser bom. Daí chega quem? O arquiteto não, o engenheiro. Daí chega o arquiteto. O arquiteto dá a impressão que vem naquela calma, com uma sacola de sonhos. Ele vai enfeitar a casa. Então ele vai pôr cortinas na janela, muito brancas, vai colocar mais uma flor perto não sei do quê. E a lareira grossa, dura, que o engenheiro fez, ele vai acender o fogo para aquecer a casa. Então ele é aquele que vai enfeitar a casa, assim é o homem, que é o arquiteto, que é o engenheiro. E a mulher, o arquiteto. que é a arquiteta. Que legal. Ela vai deixar a casa gostosa. Por quê? Porque a força da mulher está exatamente nisso, em ser companheira do homem. E não é a pessoa que massacra outro, como é que é? Que tira. Você sabe que num livro chamado Os Justos, da editora Serfer,
que fala sobre que é judeu, que a opressão verbal é pior que a opressão financeira. Pois é. Que quando você tira a cor do rosto da pessoa pela ofensa que você fez para ela, você rouba ela. Sim. Quando você vem atrasada no encontro, você rouba o tempo da pessoa. Sim. Quando a pessoa está alegre, você fala uma coisa ruim, o pai falava para o filho, não adianta você fazer vestibular que você não vai passar. Ele tirou a esperança da Sim. pessoa. Nós somos ladrões da felicidade das pessoas. E a difamação é um dos piores pecados que nós podemos falar. Não difamar o próximo. Sim. Não contar a maldade do próximo. Hoje eu estava falando para o meu filho quando nós vínhamos. Não sei se você escutou, nós vínhamos vir de carro, nós paramos numa rua e tinha um moço mal vestido. Aquela parte que tem muita cantareira por ali, que Sim. tinha mais gente que está trabalhando e tal. Eu falei uma coisa interessante que ninguém pensa. Quando você vê alguém na rua mal vestido, não sei se ela escutou, eu falei para o meu filho, a gente fala, nossa, que judiação, não, você fala, Senhor, limpa a alma desse moço, Senhor, trabalha com esse moço, você pode dar um presente para ele que ele não está vendo, porque você está orando por ele. Então, hoje, nós temos que saber que a nossa boca é para construir, é para levar as pessoas a andarem tranquilamente na vida, vencendo as dificuldades que todo mundo vence. Sim. Essa é a nossa tarefa. Então, a pessoa que murmura, você fala assim, então, vamos fazer uma brincadeira? Então é o seguinte, ó, vamos abençoar essas pessoas. Reclamar é você reclamar de Deus. E a palavra diz em Coríntios, né? Não murmureis para que não sejais destruídos. Porque uma coisa eu aprendi também, que os anjos têm inteligências diferentes. Para cada, que nem, por exemplo, cada homem tem uma... Eu sirvo para ser advogado, outro serve para conversar, que nem eu, e outros assim. Então, os anjos também têm tarefas diferentes. Tem os destruidores. Sim. Tem os seráficos que ficam com Deus lá no céu empírio. Santo, santo, santo. Não é verdade? Não é? Então tem os que tomam conta, os anjos que nos guardam. A gente é ignorante a respeito da estrutura que Deus tem para nos ajudar. Deus tem uma estrutura enorme para nos ajudar e a gente fica nos nossos pensamentos mesquinhos. Sim, verdade. Coisa linda. E você acha, assim, que... Por que a gente tem tanta doença mental, tantas pessoas angustiadas, tantas pessoas deprimidas, ansiosas? Porque nós não temos a saúde das ilustrações bíblicas. Uma ilustração bíblica é um remédio para nós. É. Ou seja, a senhora está dizendo que se a gente meditar mais na palavra de Deus... Mas com toda certeza, porque nós não aprendemos a escutar Deus falar. Eu sempre gosto muito de falar de citar Teresa do Calcutá, porque já ouviu falar várias vezes, porque e perguntaram para ela, né, como é que você fala com Deus? Ah, não falo nada, eu estou com ele e estou quieto. Lembra? Sim. E Deus, o que fala? Também não fala nada. nada. Mas olha, quer ver uma coisa? Posso contar um caso interessante? Claro. Você é casado? Quer? Sim. Então eu vou contar um caso. Só tem menina em casa, viu? É? Ele só tem mulher em casa. Nossa, o rei das mulheres? Meu Deus do céu. Então ele está bem, né? Porque as mulheres, né? Que coisa boa. Mas uma coisa interessante. Eu aprendi isso. Eu tenho a impressão que eu aprendi. Eu tenho a impressão. Eu não estou falando bem de mim. Eu quero que se vocês gostarem de mim de alguma coisa, lembre-se. Foi Deus que me ensinou. Amém. Não sou eu que sou formidável, maravilhosa, não. Entendeu? Foi Deus que me ensinou e teve um marido bacana. Mas é assim, olha. O teu marido... Vamos dizer, vou contar um caso, mas vai te contar que no seu. Você. O teu marido chamou você para passear. Daí você foi pela estrada, ela morava em Alta Paulista, foi pela estrada, ele voltou. Quando ele voltou, naquele tempo, né, quantos anos atrás... que a gente podia parar na estrada com o Volkswagen, que era o carro da época. E ele falou assim para mim, eu vou parar um pouquinho aqui. Eu falei, tá bom. Porque com o marido, você
você não briga com ele, não seja tonta. Marido não convence com palavra. É mais com gesto do que com palavra. A palavra tem que encaixar na hora do gesto, deu para entender? Sim. Vamos ver se vocês vão... Desculpa falar, estou contando pela experiência. Ele saiu do carro, meu marido saiu, encostou na porta do Volkswagen virado para a estrada. Pegou o cigarro, que ele gostava muito de fumar, começou a fumar e olhar para o céu. Nossa, mas que céu maravilhoso. Ficou quieto. A espertinha saiu por outra parte. Pega aqui um pouco na minha mão. Então, eu fiquei... Não peguei nele. Só encostei meu braço no braço dele. Se você... Só de você encostar o braço, há uma ligação de pele. Se ele queria... Olha como a gente é distraída com o marido. Eu sempre gosto dessa frase. O homem é um menino grande. Fala, repete pra mim. O homem é o menino grande. Tem horas que ele é forte, maravilhoso. Tem hora que ele quer colo. Deu pra entender sim, direitinho? sim. Porque quando ele era pequeno, ele ia no colo da mãe. A mãe agradava. A gente tem que pensar nisso. Que por dentro nós temos ações infantis ainda nossas que precisam ser também recuperadas. E a boneca aqui que fez? Encostei só nele. Não abri a boca em nada. Porque ele falou, como é bonito esse coisa. Ele gostava de ver. Tava contemplando, Estava né? contemplando. Eu ia estragar, eu não sei o que Deus está falando com ele. Porque a gente atrapalha Deus, gente. É. Vocês concordam? Sim. Sim. Daí ele terminou de fumar e falou, então vamos embora. Eu falei, vamos sim, querido. Ficou só em silêncio os dois ali, depois vão embora. É Eu isso? fiquei em silêncio, mas fiquei gozando, Da presença dele. sentindo a alegria de estar encostada levemente nele. Levemente, como companhia. Deu para entender? Sim. Nós não somos inteligentes. Nós vivemos mais pela alma, pelo espírito, do que pela carne. Hoje nós vivemos mais pela carne. Mas você pode criar um clima na sua casa de ânimo. Você que dá. Por isso que a mulher, Deus falou, eu vou te fazer uma companhia idônea. A idônea quer dizer a sua altura. Que a mulher, ela não é a mais forte, mas ela é a mais perspicaz. A mulher enxerga de longe. Se o marido fizer assim, ó, ela sabe por que ele virou o rosto. Deu para entender direitinho? Sim. E se ela falar para você, cuidado com aquele teu amigo, você tenha cuidado. Eu vejo teus filhos. Eu falo para o meu filho Eduardo, que vem aqui, Eduardo, mas a tua mulher te ajuda, hein? Porque eu tenho que falar bem da nora também, né, bem? Mas escuta, quando é a tua esposa falar alguma coisa para você a respeito dos móveis que você vai vender, você escuta ela. Que a mulher enxerga mais longe do que o homem. Você concorda? Sim, com certeza. Mas nós não sabemos ter a partir, nós somos tolas. Tenho duas perguntas aqui. Tá muito chato o que eu tô Não, falando? tá maravilhoso. É que a pergunta que uma das meninas fizeram aqui tem a ver com isso. E quando o marido é grosseiro? Como ganhar esse marido? Ah, é fazer de conta que você não viu que ele é grosseiro. Ah, é? É claro. Porque a ofensa só se torna maior quando você torna ela clara. Então, se ele falar assim, você não briga se ele foi grosseiro com você. Não é na hora que a gente fala a coisa. Você está fazendo isso daí? Não. Nossa, escuta, você está cansado, meu amado? Deu para entender? Põe uma fragilidade nele. Que ele veja a Acolhe, né? grosseria como uma fragilidade. Você deve estar cansado, meu amado. Vem aqui, senta um pouco, quer um cafezinho? Se ele estiver mal-humorado, deixa ele ficar mal-humorado. Porque ele não pode ficar mal-humorado? Pode. Mas quem é que vai consertar o coração? Deus. Só Deus, bem. Então, ora, né? E na hora certa. É. Uma coisa que eu acho muito importante, que eu quero aproveitar e falar, é a importância do toque significativo. Como é isso? Então, você fica um pouquinho perto de mim aqui? Fico. Então, vamos fazer de conta que você é meu marido e está nervoso.
Então você não fala nada quando a pessoa está nervosa, porque não adianta. Mas você pode pôr a mão levemente nele, não é assim, empurrar, nada disso. Levemente lá no quer, põe bem A mão. a mãozinha assim. Meu amado, descansa a alma, Aham, entendeu? sim. É só isso, porque Deus faz o resto bem. Nós somos auxiliadora de Deus, porque Ele já colocou em nós o nome de auxiliadora, porque Ele é o auxiliador. Ele é o que promove, Ele que prepara o terreno, Ele que conversa com a pessoa. A gente não atina isso, Sim, porque nós não tomamos banho de Bíblia. sim. Nem eu, nem ninguém. Deu para entender? Sim. Ô, vó Marlene, assim, ó, o que você está dizendo é que o casamento, o relacionamento é um propósito. Eu tenho que ter um propósito. Um propósito. De edificar um lar, de edificar a vida do meu marido, é isso? É. Vamos... É que eu não eu tenho que falar, né? Uma coisa para explicar. Quando Deus criou o mundo, qual seria o motivo pelo qual Deus criou o mundo e está tão bem sozinho? Qual será o motivo? Qual será o sentimento que Deus teve para criar os homens à sua imagem e semelhança? Porque assim, minha querida, nós somos pessoas que temos uma capacidade para mentir, disfarçar. Nós mentimos pelas palavras, pela posição do corpo. Nós mentimos pelos gestos, pelos elogios. Nós mentimos. Então, por exemplo, assim, nós somos capazes de disfarçar que você está com dor de dente e trata bem a pessoa. Você está cansadíssima, mas você trata bem a pessoa quando vai na sua casa, está morrendo de cansado, querendo que ela vá embora, mas você trata bem. A gente finge situações. Existe uma situação em que não há fingimento. Então, como a essência, porque nós temos que fazer um estudo sobre o nosso Deus, que nós estávamos conversando ontem, o nosso Deus, quem Ele é, que deidade é essa, como que Ele é. Não tem corpo, não tem língua e fala, não tem pés e anda. Nós não sabemos quem é esse Deus grandioso. E nós temos que falar da pujança de Deus com os seus atributos que Ele tem, que a maioria das pessoas não conhece os atributos de Deus. Nós não conhecemos Deus como que é. Então, segundo as Escrituras, a essência de Deus é amor. Capítulo 4, versículo 8, 1 João. Deus é amor. Como você expressa amor? Pelos atos de bondade. Olha bem isso daqui. Deus, quem é feliz, quer que todo mundo seja feliz, bem. Você concorda comigo? Sim. Aham. Quando a gente está feliz, parece que a gente quer que todo mundo seja. Eu acredito, eu não posso falar porque eu não tenho teologia, não estudei teologia assim em seminário. Eu acredito, penso assim, como humano, que Deus é feliz, que Ele queria, preste atenção, gente, criar uma família para Ele, com muita felicidade, porque Ele era feliz, Ele queria ver outras pessoas felizes. E como eu tenho bastante filhos, eu vejo, quando alguém tem alguma coisa boa, ele logo quer repartir com os irmãos. Não é assim mesmo? É. Então, quem é feliz sempre anima o ambiente. Você concorda ou não? Sim. Aquele que vem com aquela cara amarrada, que é um mar morto na nossa vida, deu para entender? sim. Sempre salgado. Não é verdade, não é? Sim. Então, ele não faz ninguém feliz, ele incomoda. Sim. Por que ele não faz ninguém feliz? Porque ele não segue a natureza que Deus deu para ele e as ordens que Deus deu para ele, de obedecê-lo para encontre a paz. Jesus Cristo diz, eu vos dou a paz. Eu não vos dou como o mundo dá. Não dou como o mundo dá, eu vou dar a paz. Você sabe que é uma pessoa em paz, tranquila? O que é? É o que nós estamos fazendo aqui agora. Essa troca? Essa troca de ideias tranquila, não estou cobrando, você não está cobrando, você não está me xingando, não está fazendo nada. Então, quando você leva para o ambiente uma palavra de esperança, Sim. tanto é que eu acho umas coisas interessantes no aconselhamento, é que quando a gente vai aconselhar, que você não... Eu falo, tem uma neta psicóloga.
Aliás, nós estávamos conversando ontem sobre esse negócio. Você não acusa a pessoa, não aumente o pecado da pessoa. Repete comigo. Sim, eu não devo aumentar Eu não devo aumentar o pecado da pessoa. o pecado da pessoa. Você deve mostrar uma estrada melhor, mas olha, isso acontece com todo mundo, acontece com a gente. Mas Deus nos ama, Deus é perdoador, Deus é isso. É levantar a pessoa para caminhar melhor, correto? Bem? Sim. Não é verdade? Então, Deus é amor. Vamos então voltar ao assunto. Deus é amor. Então, se ele é amor, então ele vai criar uma família feliz. Então, o que ele fez? Ele fez o plano dele, que eu não vou falar agora, vocês sabem qual é, mas ele fez o plano de formar uma família. Que ele fez o homem, fez a mulher. O homem é a matéria-prima da mulher. A matéria-prima do homem é o barro. Uhum. Sim. Mas a mulher, a matéria-prima dela é o homem. É o homem. Tirou da costelinha dele. Sim. Então, não posso contar mais coisas aqui, o meu assunto é muito grande e não vai dar tempo. E só para economizar. Então, o negócio é o seguinte, essa visão que Deus tem de querer filhos, porque nós temos filhos. Tem um poeta, eu não me lembro, um poeta árabe, não sei se é Khalil Gibran, um poeta árabe que dizia: teus filhos não são teus filhos, são filhos da tua ânsia pela vida. Porque o filho, ele mostra eu vivendo nele. Uhum. Correto? Sim. O Genzo, né? Sim. Meu marido, eu vejo quem que é parecido com o pai, quem que é mais parecido com a mãe, mas em espírito nós temos que ser como Cristo, sem mancha. Sim. Entendeu? Então a Sim. nossa tarefa é deixar que Deus mande na nossa família. Você pode repetir? Posso. Nossa tarefa é deixar que Deus mande na Manda nossa na família. Meu filho, mãe, eu estou pensando em fazer isso. Essa é a faculdade e tal. Filho, vamos fazer o seguinte. Eu posso dar palpite, mas eu não vou dar certo, porque Deus conhece você lá quando você tiver 40. Vamos fazer o seguinte, você pode dobrar o joelho hoje e falar: Senhor, me mostra o caminho, porque daí você pega o filho e ajuda a jogar ele aos pés do Senhor para que ele resolva com Deus. Sim, sim. E por que a gente tem tantos jovens hoje afastados desse Deus tão maravilhoso? Porque faltou comida espiritual para eles. Porque a criança é sensível. Eu vi um videozinho de uma criança na igreja católica, que o padre foi batizá-la, uma coisa assim, e ele ficava olhando. Quando terminou o batismo, ele pegou a mão do padre e beijou o bebê. Será que nós não temos transmissão espiritual de um valor eterno já dentro de nós? Nós temos. Esse anseio, né? Uma mãe ia dar de mamar para o nenê e falava: agora primeiro vamos orar. Daí depois você mama. E o nenê lá no peito dela esperando. Ai, que coisa linda. Daí ela orava. Mas o bebê acostumou tanto que quando ela falava vamos orar, ele já ficava quietinho. Você sabe que eu tenho uma amiga, a nenê dela tem 1 ano e 4 meses. Na refeição ela já dá a mãozinha para orar. E o pai dela fala: vamos orar, ela já estica a mãozinha assim. É lindo, né? Ou seja, é ensinar mesmo, né? Eu tenho um netinho, um bisneto, que ele andava numa rua cheia de amoras no lugarzinho onde ele mora. E daí ele falou: nossa mãe, aqui não está tendo mais amora. Ela falou: vamos pedir para Deus então. O Arthur vai fazer 5 anos agora em julho. Vamos pedir para Deus, Deus manda, quem sabe tem alguma ruazinha, né? Bom, no dia seguinte, quando ele voltou, ela falou: vó, a senhora não acredita. Tinha uma árvore cheia de amora. A senhora sabe o que ele falou para mim? Mãe, Deus escutou minha oração. Ai, que lindo. Então ele já está bem encaminhado. Sim. E a gente precisa deixar Deus tomar conta das crianças, a gente não deixa. A gente põe celular na mão da criança, é um assassinato da mente. Verdade. É verdade mesmo. Nossa, eu estou muito brava hoje, não estou? Que bonitinha, Acho que eu estou muito brava. Gente, vocês têm a oportunidade de fazer as perguntas. Eu vou fazer uma aqui. Como que a senhora lida com quem fere a senhora? Como que a senhora lida? Olha, eu vou dizer uma coisa. Essa princesa que falou comigo agora, não sei qual é o nome dela, né? Não diz aí? Não. Então, minha amada querida, eu vou dizer uma coisa para você. Pensa na vovó, olha bem para a cara da vovó. O mês de dezembro,
e o mês dezembro inteirinho e o mês de janeiro. Mas eu nunca chorei tanto na minha vida como eu chorei. Então, por quê? Porque quando a ofensa, eu não sou merecedora daquela ofensa, e a ofensa é tão grande, eu não posso nem imaginar para você. Diz a palavra de Deus que a ofensa, ela seca o coração. Sim. Ofensa seca. Gente, eu chorei porque eu amava aquele povo. E não foi como eu esperava, eu não posso falar mais. Sim. Mas eu vou dizer uma coisa, depois eu falei com Deus, estava falando, eu chorei, eu fiquei até doentinha. E a gente fica doente com o sofrimento. E acho também porque a gente está ficando muito velhinha. Então, a gente chora, né? Certa vez eu estava conversando com a Karina Bach, e a Karina Bach, ela chora. Eu falei, Karina, quanto mais você chora, menos você faz xixi. Não, quanto mais você chora, menos faz xixi. Boa. Isso sai tudo por aqui, ó. Deu para entender? É bom show. Eu estava brincando com ela. Porque a gente chora, a mulher chora muito, né? Chora. E daí ela começou a dar risada. O senhor está entendendo? Eu não estou falando mal dela, eu estou contando Sim, porque ela é muito agradável. sim, educada. é mesmo. Olha, não tem importância você chorar, porque eu sempre falava isso para minhas filhas. Quanto mais você chora, menos faz xixi. Então, bom chorar, porque é bom que lava a alma. Mas eu chorei, gente. Mas daí, eu falava, Senhor, mostra para mim. Porque quando a gente é ofendida, só existe uma regra. Perdoar. Só existe essa regra. Mais ofendido, machucado, injustiçado foi Jesus Cristo na cruz. Sim. E ele perdoou e nos amou, aquele sangue limpo. Sim. Porque é interessante, como é que o sangue limpa o pecado? Se ele é vermelho. Mas quando Deus, no paraíso, pegou uma pele de um bichinho para cobrir o Adão, o sangue daquele bichinho Sim. era sujo, porque já era sangue contaminado pelo pecado. Agora, o sangue de Cristo é um sangue com uma natureza diferente, ele é purificador dos nossos erros. Então, é aquele sangue que nos limpa, nos salva, etc. E eu fui com uma amiga que eu não conhecia, ela só me escrevia. Fui com duas amigas. Até minha filha falou, mãe, com quem que a senhora está? Eu falei, eu estou com duas amigas que eu não conheço. Estou aqui na estrada, não sei não. Que eu vou no culto. Igreja Triunfante, gente. Foi aquela pastora Sandra Alves, Sim. que arrancou sapato, pôs no canto do púlpito, ficou descalço para pregar. Achei uma coisa fantástica. Mas foi tão bom o culto, mas tão bom, que eu voltei curada. Eu voltei com muita felicidade. Eu falei, não. E a minha posição é, se precisar ajudar, vamos ajudar. Nós não podemos voltar para trás com as coisas de Deus. Então, nós temos que morrer para o pecado. Nós temos que ser cópias. Por isso que tem aquela igreja Jesus Copy. Cópia de Jesus. Eu posso contar uma coisa muito bonita para você da Bíblia? Pode. Aliás, acho que tudo que eu estou falando tá bom, não tá? Tá ótimo. Tá. É Então, muito vou gostoso. contar. É que eu quero estar dando risada lá e eu não estou com vontade de já pegar ele pelos cabelos. Entendeu? Vou ter que mostrar o Carrie aqui e a Damiana, daqui a pouco pro povo, Não tem né? importância falar essas coisas. Claro que não. Em Malaquias, está escrito assim, o último livro. Você vai gostar disso, querida. É muito bonito. Eu não estou fazendo graça aqui, não. Eu estou contando aquilo que eu acho. Então, está escrito em Malaquias, não sei se é capítulo 2 ou 3, que eu preciso cuidar da minha memória. Você tem boa memória? Mais ou menos. Então, eu já não fico tão complexado. Então, ele fala assim, eu vou mandar um mensageiro na frente. Que era o João Batista, né? João Batista. Depois ele fala assim, Deus fala assim, daí eu vou mandar aquele, olha só, porque existe na Bíblia uma passagem que fala assim, Tati, né? Isso. Tati. Venham, compra de mim o ouro mais puro, Deus falando. Depois fala de Jesus, eu vou te dar vestes brancas. E eu não acho essa passagem, eu não acho esse livro onde eu estudei. E daí fala do Espírito Santo.
também. Daí ele fala assim, ele virá com a potassa do lavandeiro. Esse que vem purificar a gente. Ele virá com a potassa. Potassa, você sabe o que é? Não. A potassa, sabe a cândida? Sei. Que deixa branco? Sim. Então, acho que os homens sabem mais o que é potassa. Sabe aquele pó que a gente joga no chão que está sujo e ele tira toda aquela sujeira? Deixa tudo branco? Quando lava o ladrilho? Sim. A pedra, né? Ele virá com a potassa do lavandeiro e purificará o ouro. Então, nós vamos, esse que vem para nos salvar, ele vem com a potassa do lavandeiro, nos lavar, deixarmos todos brancos, vestes brancas, e vem purificar o ouro. Daí eu tenho, o meu neto trabalha com relojoaria e a esposa, que vai ser a esposa dele, que eles vão casar, também trabalha com ourivesaria, aquele que faz anel, Sim. essas coisas. Ela entende tudo de negócio de ouro, ela estudou sobre isso, fez curso. E daí, eu não estou cansando de falar ou não? Não. Olha como é lindo, bem, olha como é lindo. Daí ele vem e eu perguntei, seu Pedro, como que a gente sabe que o ouro está no ponto bom, se vai purificar ouro? Como é que purifica? Daí ele falou que tem tipo assim, de um potinho pequeno, chama cadinho, e eles põem um fogo lá. E eles pegam que nem fosse aquele papel que a gente usa, querida, para passar café. Ah, sim, o filtro. O filtro. Então tem um paninho e daí ele joga o ouro com a prata, com o cobre, com tudo. E ele acende o fogo embaixo e o ouro vai ficando, toda a sujeira vai saindo. Então o ouro vai ficando, o ouro vai ficando. Eu falei, mas escuta, presta atenção agora. Qual é o ponto que o ouro tá bom? Ele falou, dona Marlene, se a senhora vê o ouro purificado, a senhora não acredita. Ele é de um esplendor muito grande. Mas ele é tão, olha, eu fico arrepiada, mas ele é tão limpo, tão maravilhoso. Eu falei, eu sei que ele é maravilhoso, Sr. Pedro. Eu quero saber como o senhor sabe que é o ponto. Ele falou, quando a senhora pode ver a sua imagem no ouro. Uau. Então, você está bom para evangelizar, para falar a palavra de Deus, quando as pessoas, amigas ou inimigas, identificarem você como de Cristo no seu comportamento. Nossa, que coisa linda. Nossa, isso me emocionou. Lindo. Puxa, aquela pessoa chegou, que delícia bater papo. Conta mais coisa para mim de Deus. Daí diz lá em... Nossa, gente, como eu estou ruim da memória. Eu preciso ler de novo. Que fala assim, nós somos povo escolhido do Senhor, nação santa, povo escolhido do Senhor. Pedro falando. Então, vou dizer uma coisa. Daí ele fala dos levitas que vão fazer ofertas justas. Mas nós não temos mais levitas. Nós temos os descendentes das 12 tribos. Mas no ritual, nós não temos levitas. Mas levita é aquele que cuida das coisas de Deus. Nós cuidamos das coisas de Deus. Então, esses levitas, eles vão estar de vestes brancas, purificados com ouro, e vão oferecer ofertas justas para o Senhor. Essa palavra ofertas justas não existe muito na Bíblia. Fala ofertas, tal. Significa ofertas justas. Olha como a gente tem mesmo que ler a Bíblia. Oferta justa é quando você fala bem do teu Deus. Olha. Você não reclama. Olha. Esse é a oferta justa. Porque certa vez, num probleminha que teve lá, do pessoal que estava brigando lá, que era tudo do povo de Deus, Deus falou assim, ó, vocês pegam essas ofertas que vocês trouxeram para mim, carnes, vão comer na tua casa. Porque tudo é meu. Sim. E outra coisa, olha só. Antes de vocês falarem comigo, faça o favor de me atribuir pelo menos 10 virtudes que eu tenho. Olha. Não venham falar comigo assim, ó. De qualquer jeito, né? Olha, por isso que quando a gente vai orar, nós temos que primeiro elogiar a Deus, porque Ele nos ama. Sim.
Lembrar, né? Os Não pode falar, oh, atributos. Deus, pode fazer não sei o que para mim? O que é isso? Exato. Você está gostando? Tô Está amando. entendendo? É uma alegria conversar com você. Bom. Tô aprendendo muito. Ô, vovó Marlene, conta pra gente agora que você fala bastante sobre mesa. A importância da mesa. Ah, mesa. Eu assisti hoje de manhã, amei você falando que nós não podemos, na mesa, falar coisas negativas, coisas ruins, porque aquele é um momento de partilha, né? Fala um pouco pra gente, porque nós perdemos isso, né? Essa questão de à mesa. Hoje, com essa questão de celular, tem gente que cada um come no lugar, cada um come numa Nossa, hora, o né? filho sai da mesa, vai ligar a televisão, fica assistindo. Exatamente. Ou então os próprios pais dão tela para a criança enquanto está comendo, né? A gente tem muito isso. Fala pra gente, por que é importante nós Porque resgatarmos? nós perdemos os princípios morais e justos da mesa. Porque veja que a última conversa que Deus teve, Jesus Cristo teve com os apóstolos, foi numa mesa, né? Não foi? Foi. Uma partilha numa mesa? Sim. O pão, depois o vinho. Este é o cálice do meu sangue, que será derramado por vós e por muitos. E é o não por símbolo que a todos. gente faz hoje, né? Hã? Hoje a gente toma a Santa Ceia para lembrar, né? Que ele Para vai lembrar. voltar. Mas é por muitos, não é por todos. Então você veja bem. O meu marido tinha uma ideia de casa, de lar. Tinha. Tinha, porque ele Olha. falou: eu quero casar com uma mulher que quer 10 filhos comigo. Eu quero ter uma casa, quero ter uma mesa 3,5 metros. Ele falou isso antes de vocês casarem? No Quando ele me início? pediu em casamento. Olha, já sabia o que queria. Eu falei: vamos então. Não é verdade? Porque eu queria muito ser missionária na África. Mas naquele tempo a mulher não mandava muito, deu para entender? Sim. A meninada de hoje, com 15, 16 anos, sai de casa de uma boa. Mas a gente tinha que completar 21 ainda. E eu também não tinha recurso, tal. Mas não é por causa disso. É que Deus tinha outro plano para mim. Sim. Que eu estou falando do evangelho, estou escutando lá. O meu neto escuta lá na Irlanda, onde está. Outro não sei, escuta não sei aonde. Olha que coisa linda, porque hoje a senhora é uma missionária, né? Pelas redes Mas sociais. é interessante que... Não, mas eu sempre fui. Sempre fui catequista. Mas eu digo assim, hoje a senhora está no alcance. Mas como é que né? pode? Faz um ano bem que eu comecei. De tanto meus netos assistirem. Eu estou dizendo que é assim. Olha, uma coisa interessante. Deus dá as coisas pra gente não da maneira que Ele quer. Não da maneira que eu quero, mas de como Ele quer. Que eu tenho uma frase que eu acho ótima. Repito para todo mundo. Repete comigo. Eu não tive tudo Eu não tive tudo que eu esperei. que eu esperei, Que eu pedi. que eu pedi, Mas tive tudo que eu esperei. mas tive tudo que eu esperei. Que lindo. Nossa, agora no fim da vida, Deus me dá essa oportunidade, mas é demais a surpresa. Que coisa linda, né? Coisa boa. É muita coisa. Você acha que eu não vou gostar desse Deus? Não, e aí juntou tudo, né? Porque a senhora teve o privilégio de ter uma família, cuidar de filhos e ainda ser missionária aí, ó, anunciando a palavra de Deus pro mundo, né? Mas eu sempre dei estudos interessantes, né? Sim. E depois do Concílio Vaticano II, apareceu uma modalidade na igreja, em vez de ter, por exemplo, assim, seminaristas, eles tinham leigos consagrados. E eu fazia parte de um grupo, eu morei no Rio Grande do Sul, eu vinha do Rio Grande do Sul lá para Adamantina, estado de São Paulo, para fazer retiro. Olha. Então eu sempre fui. E eu conheci a Bíblia quando eu tinha 47 anos. Foi num retiro que eu vim aqui no Colégio Santíssima Trindade de São Paulo. Eu morava a 500 quilômetros daqui, eu vim fazer o retiro católico. Porque eu gostava muito de fazer retiro, e daí gostava de aprender as coisas de Deus, fazia parte daquele grupo de consagração, e daí quando eu vi uma mulher com a Bíblia na mão, eu fiquei desesperada. Eu falei: o que é isso? Eu falei: uma Bíblia. Porque eu tinha o missal é latim e português, mas a Bíblia é uma coisa fantástica. Nossa, a Bíblia foi o amparo da minha vida, como se Deus falou: eu vou deixar escrito para você tudo que você precisa fazer, entendeu? Vou dizer. Então, você veja, são planos de Deus. Se você vive com um espírito de confiança e descansa em paz no seu coração, na hora certa Deus abre a porta. Agora, deixar de pregar o evangelho, não sempre tive grupo de estudo. E a senhora prega em todo lugar, né? Eu vi um vídeo que, saindo do restaurante, as meninas estavam varrendo, a senhora foi lá pregar. Não, a moça lá, até foi uma coisa interessante. As moças como é que eu falo? As moças que estavam lá eram duas margaridas de rua. E eu tenho uma tendência também
a me preocupar mais com as pessoas que estão na rua, deu para entender, do que as pessoas do meu convívio. Esta moça que está acompanhando a gente, ela arrumou 10 jovens para aprender a palavra de Deus em casa. Ela é muito interessada nisso. E tinha depois outro grupo, de umas senhoras casadas, que nós vamos começar agora a coisa. E ela trazia as meninas uma vez por mês para ensinar a vida. Que agora elas foram, a maioria arrumou emprego. Sim. Então a sua boca, você não tem que pegar a pessoa e levar para a igreja. Você tem você que é falar a palavra de Deus. Você tem que ser que nem eu sempre falo, cachorrinho de padaria. Como é isso? O cachorrinho de padaria, aqui você toma café na padaria? Muito difícil. Então, lá em Bragança é comum. E o cachorrinho de padaria é aquele que fica olhando assim para a cara das pessoas, se alguém dá um pedacinho de pão, ele já abana o rabo. Eu sou desse tipo. Então acontece o seguinte, se deu chance, Vai falar de Jesus. já fala de Jesus. É isso. Que coisa linda. A menina falou assim para mim, eu estou contando para vocês aprenderem comigo, não pode dizer que sou boa. Eu fui tomar café, ela lá naquele pão da fazenda, ela falou, Marlene, eu estou impressionada, você... Nesse período do café, você falou de Deus para 4 pessoas, falou diferente. Porque quando você tem a vontade de falar de Deus, Deus arruma as circunstâncias. E eu gosto de deixar recado. Então, ontem foi o senhor levar o meu poçante lá. Né? Porque bateram no meu poçante, caiu a parte de baixo do carro. Eu não vi porque bateram, não estava lá. E ele veio, trouxe o carro. Então, nunca vi o senhor. O que você faz com uma pessoa que você nunca viu e que lixou seu carro? Meu carro é velho, uns Clio, né? Porque agora esse ano só que eu posso, depois não deixo mais gente. Na estrada eu já não posso dirigir, né? Então, escuta bem, eu estou contando exemplo, pelo amor de Deus. Não estou falando que eu sou boa. É Deus que é bom. Então, o rapazinho lá falou, meu amado, o senhor trouxe meu carro como está lindo. Falei tudo que era verdade que ele fez no carro, não menti nada. Entra aqui tomar café com a gente. Então, trata bem quem vem na tua casa. Trate bem. Pode falar nós vai, nós vort, nós vai, nós foi, nós voltamos. Deixa. Então, ele veio. Sentou, conversamos, tal. Eu falei, olha, o senhor sabe que o senhor fez tão bem. Eu ia pagar o senhor em 2 vezes, eu vou pegar, que eu achei um dinheirinho, e vou pagar. Vai ficar devendo só R$500 pro senhor. Tá bom. Já agradei ele com o dinheirinho. E depois, preste bem atenção, eu tive um pastor, gente, isso é importantíssimo, eu tenho medo que acabe o tempo e eu não quero deixar de falar. Esse pastor falava assim, se uma pessoa pedir R$2 para você, você dê e fale de Jesus, porque falar de Jesus por R$2 é barato. Não, pensa bem, esse pastor falava. Então ontem, eu dei os R$500 para ele. Peguei 2 notas de 20, falei, querido, é pouco, mas dá para comprar 4 litros de leite para os seus filhos. Agora, eu posso pedir um favor para o senhor? Antes do senhor ir embora, o senhor deixa eu orar para o senhor? Ai, que lindo. Porque você fala, mas você foi, não perde mais não. Se eu dei o dinheiro e sentiu que eu tive amizade por ele. Sim. Se importou com ele, né? R$40. Eu tinha 40 e uma nota de 50. Eu dei 40. Por que não deu 50? É porque já era mais fácil, né? Então, bom, daí eu orei. Então, primeiro, o senhor não leve a mal, eu vou orar. Eu vou rezar. O senhor se incomoda? O senhor é católico? Eu sou católico. Que igreja o senhor vai? Porque você tem que se interessar. Olha, o que é ser cachorrinho de padaria? Você tem que se interessar por aquele que fez alguma coisa para você, que você quer deixar a palavra de Deus. Ele falou, eu falei assim, que igreja o senhor vai? Eu vou na tal igreja nossa, me falaram que aquele padre prega muito bem. O senhor concorda com isso? É, sim. E o senhor vai sempre? Sim. Tá, então eu já entrei na dele. Porque você vai assim, você como crentona, querer falar de Deus? Não, senhor. Jesus, o diálogo mais lindo que eu acho na Bíblia é o diálogo de Jesus com a samaritana. Eu também. Mas que Jesus caprichou naquela conquista. Tanto é que ela vai e fala para a cidade inteira, né? Eu imagino que Jesus Cristo falou para ela, você pode dar um pouquinho d'água para mim? Né? Eu tenho impressão.
Que ele era tão encantador. Eu falou, arruma uma água pra ir. Aqueles machão, sabe aqueles machão? Ele não era daqueles machão. Então, mas deixa eu contar. Daí eu orei primeiro. Eu orei, agradecendo a Deus o trabalho que ele fez e tal. Daí eu falei assim, o senhor se incomodaria de orar por senhor, para sua família, e o senhor repetir as minhas palavras? Ele falou, de jeito nenhum. O que eu fiz? A boneca espertinha? Daí, orei por ele, pela família, pela esposa, pelos filhos, porque eles não estão muito acostumados assim, né? Sim. E daí acontece o seguinte, que eu orei bem, e daí falei, e falei assim, e agora, Senhor Deus, eu me entrego nas suas mãos, para que o Senhor cuide de mim, sem falar, você quer aceitar Jesus, né? Daí, terminou a oração, eu falei, Deus vai te abençoar e vou te dar um conselho de vovó. O senhor não peça opinião para as pessoas, muitas pessoas. O senhor pega a Bíblia, entreguei uma Bíblia para ele. Olha. E Deus vai falar com o senhor, porque um dia eu falei para Deus, Senhor, para onde eu tenho que mudar? Abri a Bíblia, estava escrito, está pronto, se vá para o sul. Fechei a Bíblia e mudei para o Rio Grande do Sul. Então, o que Deus falar na Bíblia é melhor do que os teus amigos vão falar. Leve a isso aqui para o Senhor. Oramos de novo. Quando ele levantou, eu fiquei com vergonha. Ele pegou minha mão e beijou. Olha. Que lindo. O que R$40 faz de diferença, gente? Uhum. Pelo menos eu sei que está a Bíblia na mão dele. Uhum. E as suas palavras, né? E daí, quando ele saiu, ainda fez assim para mim. Nós temos que conquistar as pessoas para falar. Nós não podemos ser brutos. Sim. Que coisa linda. Mas é só olhar, é porque nós não temos, assim, meditar, nós apenas que ir à igreja é que resolve, não é. Sim. É ter amizade com Jesus, velho. É viver no dia a dia com ele, né? Por isso que eu falava do arroz. Sim. Ajunta minha filhinha ali, meus filhos, tudo juntinho. Eu falo. Aham. Eu aproveito toda oportunidade que você possa aproveitar as palavras de Deus, porque enche a casa da gente, né? Sim. Você concorda ou não? Com certeza. Você está acreditando em tudo que eu estou falando? Oxe, tô emocionada, meu olho tá cheio de lágrimas aqui. É. Ai. Ah, vovó Marlene passou tão rápido, deu uma hora. Já passou uma hora? Já passou, é tão gostoso ouvir. Eu ouviria horas. E eu ouço, né? Graças a Deus que a gente tem o Instagram, o seu Instagram. Se você não segue a vovó Marlene Guerrato, é assim, né? O seu Instagram. Procure lá, você pode seguir. Todos os dias você vai ter uma palavra de sabedoria dela, um estudo. Ela tem um grupo, né? Que tem um link que você pode fazer parte para você. Eu preciso falar da mesa. É, vamos falar da mesa. Então, mais um pouquinho. Tá então. bom. A mesa é o seguinte, a mesa é o lugar de partilha. Sim. A mesa, a mulher tem que, em primeiro lugar, servir o marido. Depois as crianças. Uhum. Porque o marido é o líder da casa. E as crianças têm que aprender que, em primeiro lugar, o pai. Quando o filho vier pedir uma opinião para a mãe, você fala, vou primeiro falar com o seu pai. Uhum. Porque você não pode tirar a autoridade do pai. E outra coisa, eu falei para o meu amigo, posso ir na tua casa quinta-feira? Dona Marlene, qualquer dia menos quinta-feira. Quinta-feira é o dia da minha família. É o dia que a gente tem estudo. Eu dou estudo para meus filhos, para minha esposa. É que a gente se reúne para resolver os casos familiares. Pai inteligente, ele era crente. Então, dá o primeiro lugar para o marido. Sim. A melhor comida para o marido, porque ele que sustenta a gente. Porque nós temos que honrar o homem, você está entendendo? Sim. O homem, ele é a autoridade ali da casa. Depois você reparte. A coisa mais importante é você ensinar a criança a partilhar. Ela não ser egoísta. Eu tenho umas coisas muito interessantes sobre a mesa. Eu fazia umas tortas de frango, lembra que eu contei? E que eu punha verdade, amor, vamos repartir o amor. E repartia bebida. Quem repartia era o último a escolher, porque ele podia pôr mais para ele do que para os outros, se ele fosse primeiro. Então, eles aprenderam, até hoje, eles repartem as coisas. Olha. Então, a virtude é um hábito de boas maneiras.
Sim, Correto? Então, sim. não posso falar muito. E a comida, a gente tem que agradecer o que tem. Nunca reclamar. Você não gosta, meu amado, então não come, mas então não reclama. Entendeu? Sim. É pena que faltou, porque eu tenho um livrinho, A Mesa Posta. Tem. E, gente, o pessoal aqui colocou para vocês aqui o Instagram dela. É só você clicar embaixo aí nos comentários. Ela também tem um livro. Não, tem mais livro. Tem mais? Tenho A Mesa Posta, que eu, se Posta. Deus quiser, vou reeditar. Eu tenho Criando Filhos por Princípios e Valores, não por regras. Aham. Os valores estão na primeira página da Bíblia. Eu tenho Denunciando o Pecado na Família, que é o que eu mais gosto. Foi quando o Nardoni matou aquela menina que nós não denunciamos o pecado. Ou não, isso aqui é pecado que você está fazendo. Sim. Você tem que falar com o teu Deus. Porque você é, vamos dizer assim, a gerente ali. Outro livro que eu tenho como é assim, é o outro que vai também, O que Levar na Mochila da Vida, só para adolescente. Olha. Que eu vou editar, faz 6 anos que está pronto. Agora, se Deus quiser, Deus vai preparar que eu possa editar. Sim. Por favor, a gente quer Viu? ler, quer Tá aprender mais. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Eu vou mostrar a pessoa com quem a vovó estava falando o tempo inteiro aqui. Vem aqui, querida, senta ali para o pessoal te conhecer. O que ela falou, né? O pessoal não viu. Não é? É Ela veio amiga fazer dele, companhia para mim, porque eu vinha com uma pessoa. Gente, essa é a Damiana. Damiana, gente. Ela veio com a vovó Marlene. Então, uma alegria ter você aqui. É com ela, gente, que ela estava falando. E com o Carrie, você já conhece. O Carrie trabalha aqui na Comev. Olha Vocês como já ela é viram. modesta, roupinha moderna. Não, é uma Linda, né? Olho belezinha, não? claro. Meu Deus. Então. Também convivendo com a senhora, né? Não, Podia ser obrigada. como, né? Precisa entrar nesse grupo aí também. Ô, vovó Marlene, deixa uma mensagem para quem está em casa, nos assistindo, assistiu esse programa. O que a senhora falaria para o coração dessas mulheres, que dessa geração, que infelizmente nós somos tão contaminadas pelo feminismo, perdemos tanto disso que a senhora tem falado, a modéstia, essa questão de servir o marido, de ser mãe. Muitas o nem marido, querem ser a gente filhos, precisa. né? Fala um pouco, dá uma mensagem para a Olha, gente. se você permitisse, eu sei que mas pode parecer exibicionismo, mas não é. Existe, quando os judeus foram muito perseguidos pelos espanhóis, e eles mudaram o nome deles, vocês sabem, né? Para árvores, Sim. que nós já comentamos. Mas tem uma poesia que é, para mim, a poesia que mais chega ao meu coração. E em espanhol, ela é muito mais bonita, mas eu vou recitar em português para as pessoas, para vocês verem o que é amor. Entendeu? O que é amor desinteressado é de uma santa católica, vamos dizer assim, judia, se converteu ao cristianismo e escreveu essa poesia, acho que na Idade Média mesmo, é por aí, depois da Idade Média, bem depois. Chama-se Teresa d'Ávila. Posso recitar? Claro. Tem a mensagem. E ela diz assim: não me importa, meu Deus, para querer-te, os bens que me tens prometido. Nem me importa o inferno tão temido para deixar por isso de ofender-te. O que me importa é ver-te cravado na cruz e escarnecido. O que me importa é ver teu corpo tão ferido e o suor da agonia que ele verte. Me importa sim, Senhor, o teu amor, mas de tal maneira que ainda que não houvesse céu, eu te amaria. Ainda que não houvesse inferno, eu te temeria. E nada tens que me dar para que eu te queira. Pois se aquilo que eu espero eu não esperasse, o mesmo que te quero, eu te quisera. Uau, que lindo. Só Deus. É a mensagem. A gente não quer o céu porque está fazendo coisa boa. É que servir a Deus é a melhor coisa do mundo. E ser amada por Ele, Ele amar os nossos filhos que são dele, porque nós somos da família da aliança. A nossa casa tem que ser, vamos dizer assim, a instalação do reino de Deus aqui. Correto? Sim. E nós vamos morar
não num condomínio, nós vamos morar num novo mundo. Amém. Que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem passou pelo coração humano o que Deus preparou para os seus eleitos. Amém. Vovó, muito obrigada. Coisa linda. Nossa. Queridas, eu quero agradecer a sua audiência. Eu tenho certeza que você foi edificada, abençoada, assim como eu. Que você possa reassistir esse programa, é tanta sabedoria, né? Você possa compartilhar para que esse conteúdo que a vovó Marlene nos trouxe possa chegar a muitas outras mulheres e nós possamos, sim, ser mulheres levantadas por Deus nessa geração para restaurar o culto a Deus nas nossas casas, restaurar as nossas famílias, contribuir com os nossos filhos, porque só assim nós encontraremos o verdadeiro propósito de viver, que é servir e glorificar ao nosso Deus. E só pelo amor vale a vida. Só pelo amor. Obrigada, vovó. Deus abençoe. Até a próxima terça, 10 da manhã, eu espero vocês aqui. Tati e Elas. Apresentação: Tatiele Melo. Produção: Arthur Mendes. Direção-geral: Marcelo Valim. Gravado no estúdio Comeve. Um programa Telmídia. www.telmedia.com